Alimento Matinal. 7h49 é o nosso momento da palavra, do alimento matinal. E se você puder compartilhar conosco desse momento, por favor, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, melhor dizendo, capítulo 1. Depois a gente lê um pouco do 2, essa história tão conhecida, né? De Ana. 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. E você, se puder abrir sua Bíblia, vai ser de bênção. Mas se você estiver ocupado, fazendo alguma coisa, ou dirigindo, vá ouvindo, porque a Bíblia diz que também bendito, abençoado é o que ouve também, não somente o que lê, mas o que ouve. Então você já, ouvindo a palavra de Deus, já vai ser abençoado, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e é penetrante, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, quando você ouve, ela vai entrando, vai penetrando e produzindo vida na tua vida, amém? 1 Samuel capítulo 1 diz assim: houve um homem de Ramate-Taim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tol, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem na sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? O texto é tão rico, irmãos e irmãs, que dá vontade de ler todo, porque enquanto lemos a palavra do Senhor, ela vai falando ao nosso coração, Deus vai ministrando poder, graça e unção da parte deles, a partir do momento que lemos. Como disse antes, a palavra de Deus é viva e vai saltando do nosso coração com muita alegria. Esse texto é bastante conhecido. Ana é uma personagem da Bíblia que conhecemos muito bem e sabemos que existem tantas lições aqui nesse primeiro capítulo, e a história é tão rica de detalhes. Mas eu estava pensando sobre Ana, uma mulher tão falada, uma mulher que é muito falada para mulheres, não é? E nós aprendemos muito como mulheres, aprendemos muito com Ana. Mas o que eu queria focar em Ana, ou no assunto de Ana, e nesta manhã, é falar sobre como reagir diante das afrontas, não é? Ana é uma mulher de exemplo na oração, Ana é mulher de fé, Ana é mulher que nos ensina a ser devotas a Deus de todo o nosso coração. E são tantas lições, mas hoje eu queria que nós parássemos para pensar sobre a postura de Ana diante das afrontas. E ela foi muito afrontada, como já lemos aqui,
pela a outra mulher de Eucana, Penina. A gente sabe que quando o homem, o hebreu, não tinha filhos, né, a sua esposa, a primeira esposa, não é, era estéril, era permitido que ele casasse com outra mulher para que ele tivesse filhos com ela. E interessante que ele tinha, não é, a outra mulher chamada Penina, e a Bíblia diz, tem uns detalhes aqui que a gente vê que eles iam todo ano a Siló, eles iam para o sacrifício em Siló, e a Bíblia diz que ele dava a porção do sacrifício a Penina, a seus filhos e a suas filhas. A Bíblia não fala quantos filhos Penina deu a Eucana, mas parece que eram muitos, porque a Bíblia diz assim, que ele dava porção do sacrifício a Penina, a seus filhos e as suas filhas. Então, com certeza, eram mais de 2 filhos e mais de 2 filhas, ou 2 filhas e 2 filhos, ou mais, né? Porque são filhos e filhas, e provavelmente muito além de que 4 filhos. Penina era uma mulher fértil, Penina era uma mulher que deu a Eucana o que ele tanto queria, que era os filhos. Mas a Bíblia diz que Eucana amava a Ana. E Ana não tinha filhos. E a Bíblia diz que essa esterilidade de Ana provinha do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor lhe cerrou a madre. Então não era algo aleatório. Foi Deus que fechou propositalmente a madre de Ana. E com certeza sabemos depois, porque por causa do desenrolar da história, mas Ana naquele momento não sabia que Deus tinha um propósito melhor e maior, porque através de Ana veio Samuel, e a gente sabe que Deus voltou a falar com o povo de Israel, com o seu povo através de Samuel, porque havia um silêncio de revelação de Deus. Estava tudo em silêncio, não havia profecia, não havia palavra manifesta naquele tempo, né? Mais à frente, a gente não vai entrar nesses detalhes, mas a gente sabe que a esterilidade de Ana foi algo promovido por Deus, com um propósito de Deus, e através de Ana, Deus trouxe Samuel ainda na sua tenra idade, muito jovem, Deus se revela a ele ouve a voz de Deus, né? Que ele confunde com a voz de Eli devido à sua inexperiência, e Deus fala com Samuel, Deus desperta Samuel, porque Eli já estava velho e até insensível, não é, à voz de Deus, apesar de conhecer a Deus. Os seus filhos, a gente sabe, Ofni e Finéias era motivo de escárnio, era motivo de desprezo do povo, até pela própria religião. Então Deus vai, através de Samuel, trazer novamente a sua palavra para o povo de Israel, vai se manifestar através de Samuel. Samuel foi um grande homem de Deus, a gente sabe disso. Mas o nosso foco aqui é em Ana e a sua postura diante das afrontas de Penina. E eu acho interessante que a Bíblia diz que a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer. Veja que a Bíblia já coloca a Penina como uma competidora e diz que ela a irritava Ana, a ponto de embravecer Ana. E Penina tinha Ana como uma competidora, porque Penina se achava melhor porque tinha dado filhos a Ana. E Ana, ela ficava triste, chorava, e todo ano era aquela mesma lamentação. Penina recebia, claro, a sua porção do sacrifício, mas a Bíblia diz que Ana recebia uma porção melhor e maior, porque Eucana amava Ana. Aquilo com certeza causava ciúmes em Penina, porque o fato de ele ter casado com ela era apenas por essa questão que já explicamos, de filhos, né? Mas ela sabia que o coração de Eucana estava com Ana, e ela, para afrontar Ana, irritava Ana. Eu não sei como ela fazia isso, mas acredito que ela dizia coisas que deixava Ana triste, porque Ana, apesar de ter o amor do seu marido, Ana não tinha filhos. E sabemos que o desejo de uma mulher de ter filhos, de ser mãe, é muito grande, é algo de Deus, é um desejo que Deus coloca no coração. Eu acho que já nasce com isso, é inato à mulher. E claro, a gente precisa desenvolver, não é, esse sentimento maternal. E Ana tinha esse desejo tão grande
E Penina irritava ela justamente na fraqueza dela, que era a necessidade de ter filhos. A sua competidora excessivamente a irritava. Não era algo pouco, não era poucas palavras. Eu não sei se ela se mostrava com a barriga do próximo bebê. Eu não sei se ela ia lá em Ana e dizia: olha, eu estou grávida de outro bebê e você não tem nada, você se acha porque é amada dele, mas eu que dou filhos. Eu não sei como era isso, mas eu fico imaginando. Claro, a Bíblia não está trazendo esses detalhes, é um pensamento meu. Claro que a gente não tem isso aqui, mas eu fico imaginando que Penina, ela se mostrava, ela irritava a Ana, ela meio que mostrava o que é que ela tinha e o que Ana não tinha. Isso irritava a Ana. Mas a gente não vê Ana dizendo nada. E é justamente sobre isso que eu quero falar. A postura de Ana diante das afrontas de Penina. A Bíblia não diz que Ana respondia, que Ana ia reclamar a Eucana: Eucana, essa mulher está me irritando, dê um jeito nela, ou ela ou eu, alguma coisa do tipo. Não, a Bíblia não fala nada em detalhes. A Bíblia não diz que Ana respondia. A Bíblia diz que Ana não brigava, não fala nada de brigas entre elas. A Bíblia diz apenas que Penina irritava Ana. E eu já vejo aqui que, diante das afrontas, Ana decidiu, Ana se posicionou, ela tomou a postura do silêncio e ela se calava diante das afrontas de Penina. E ela tomou outra postura, que a gente sabe que depois deles terem comido e bebido em Siló, não é? Eucana vê Ana chorando e diz: não sou eu melhor do que 10 filhos? Talvez Eucana não percebia ou não era tão sensível ao ponto de saber que ela precisava de filhos. Apesar de amar seu marido, ela queria muito ser mãe. São coisas diferentes. E o desejo de uma mulher de ser mãe é algo muito grande, muito nobre, é algo de Deus, como disse. E claro que ele era um bom marido e ela o amava também, mas ela queria ter filhos. Isso não substituía os filhos. O marido não substitui os filhos. E ele disse: eu não sou melhor do que 10 filhos. A gente não vê Ana respondendo, retrucando, nem o que Eucana falou, claro, com muito amor, e nem o que sua competidora Penina falou. A Bíblia diz que Ana se levanta depois de comer e beber e vai para o templo, não é? Para o templo, e ela se encosta, né? Perto lá do templo, está lá Eli numa cadeira, próximo do pilar. A Bíblia diz no versículo 10 que com amargura de alma chorou abundantemente. E a postura de Ana diante disso tudo é oração e silêncio. Ana não responde, Ana não retruca, Ana não briga, Ana não vai pedir satisfação a Penina, não vai pedir uma postura enérgica de Eucana em relação a Penina. Ela se cala e vai orar. E ela faz um voto ao Senhor e diz: Senhor, Deus dos exércitos, se benignamente te atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão. E ela queria homem, viu? Ela disse: eu quero filho, mas quero filho homem. Ela foi bem específica no seu pedido. Mas por que ela queria um filho varão? Ela diz: ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Isso aqui é o voto do nazireado, não é? Ana consagra o seu futuro filho, que ela nem sabia se ia ficar grávida. Ela disse: se Deus me der, eu te dou. É consagrar o filho, é separar o voto do nazireado, porque a gente sabe que tem lá em Números, né, os detalhes, não vamos entrar nisso, mas ela consagra o seu filho a Deus, para o serviço de Deus, para Deus, única e exclusivamente a Deus. Ana silencia, Ana busca o caminho da oração e Ana faz um voto ao Senhor. A gente sabe que Deus responde, conhecemos bem a história, Deus ouve. A barriga de Ana começa a crescer, Penina sai de cena, a gente não ouve mais nada a falar de Penina. Penina tem que se calar, tem que silenciar, porque Deus deu vitória a Ana. Deus deu um filho a Ana, mas o que mais me impressiona é que esse filho tão esperado, ela disse: esse aqui não é meu. É o filho mais esperado, o desejo do meu coração, que eu tanto esperei, mas não é meu, é do Senhor, porque eu fiz um voto. E ela paga o voto. Eu não sei como foi para Ana se separar do seu filho ainda muito novo, na primeira infância.
ainda, né, logo que depois que o bebê deixa de ser amamentado pela mãe, ele foi separado e levado para Eli, para ficar no templo. Eu não sei como foi para Ana essa separação, mas ela pagou o seu voto. E ela nos traz uma outra lição, além do silêncio, além da postura de oração, no capítulo 2 de 1 Samuel. Aqui a gente vê o cântico de Ana, que ela diz: então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. E Ana disse: eu estou alegre, a minha alma exulta, o meu coração se alegra, o meu poder está exaltado no Senhor. E ela diz: a minha boca se delatou sobre os meus inimigos. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Agora veja o versículo 3 do capítulo 2. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. Ela está dizendo aqui: não fale muito, não se ache. Isso aqui é a minha interpretação, a minha versão. Não fale muita coisa, não se engrandeça através de suas palavras, se cale, silencie. E é isso que Ana está nos ensinando nesta manhã. A postura de Ana diante das afrontas, lá atrás no capítulo 1, foi o silêncio. Ela não responde. E ela diz aqui, depois de Deus ter dado a bênção a ela, depois de Samuel, aqui já no capítulo 2, ele nasce, é consagrado a Deus, e é uma coisa linda, e ele entrega a Samuel, né, por todos os dias da sua vida ao Senhor, não é? E ela, esse cântico, ela diz assim: a minha alma está exaltada no Senhor, o meu coração exulta no Senhor. E ela não fica aqui citando o nome de Penina, ou dando resposta a Penina, ou preocupada em dizer: olha aí, Deus me deu um filho, e agora você vai falar o quê? Ela não está preocupada em dar resposta a Penina. Ela está preocupada em louvar a Deus pelo que Deus fez. E ela diz: olhe, não multiplique palavras de altíssima altivez. Não fale muita coisa e não fique se achando através das palavras. Nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. Deus pesou tudo. Deus pesou o que Penina falou. E Deus pesou a postura de Ana. Então eu aprendo com Ana que diante das afrontas, diante de alguém ou de algo que esteja acontecendo para nos afrontar, diminuir, desprezar, a postura é o silêncio e é a oração. E quando Deus der vitória, não é para chegar dizendo: Deus me deu, está vendo aí, você falou isso, você falou aquilo, e agora? Ela não se preocupa em dar resposta a Penina. O negócio dela era entre ela e Deus. O negócio dela era algo particular entre ela e Deus. Ela sabia que só Deus poderia lhe dar resposta, e só Deus poderia lhe dar um filho. Então ela não dá resposta, apesar daquilo irritar a Ana, apesar daquilo, todas as afrontas de Penina irritar a Ana, deixá-la triste, fazê-la chorar. Ela não se preocupa em dar resposta a Penina. Diante das afrontas de Penina, ela vai orar, ela faz um voto, e depois que Deus lhe dá a vitória, ela continua sem dar resposta a Penina, ela vai exaltar ao Senhor. E nesta manhã eu te pergunto: qual é a sua postura diante das afrontas? Diante do que o inimigo chega a dizer de você, sobre você, de alguém que irrita, de alguém que te diminui, de alguém que põe à prova a sua fé, a sua fidelidade, a sua conduta. Como é que você tem se portado diante das afrontas? Ana nos deixa o exemplo: não responda, não fale, se cale, entregue ao Senhor em oração, e Deus vai te dar uma resposta. E quando Ele te der a resposta, você não vai lá na pessoa que lhe afrontou e dizer: aqui está vendo, Deus me deu resposta e você não é nada. Não é isso. O seu negócio não é com quem está lhe afrontando. O seu negócio é entre você e Deus vai dar resposta
Deus vai dar resposta. É Deus quem vai fazer, não é você. Se você entregou, deixa com Deus, Ele sabe fazer direitinho. Veja que o versículo 5 diz assim. Primeiro o 4 diz: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçaram foram cingidos de força. Quem era forte foi quebrado, mas quem tinha pouca força, Deus deu mais força. Deus deu força. O que antes era fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos. Não começou em Samuel, mas não parou em Samuel. Deus deu outros filhos a Ana, 7 filhos. E a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Ana está preocupada em louvar a Deus. E ela louva a Deus porque o arco do forte foi quebrado. Penina, que se achava forte, que era muita coisa, que a irritava excessivamente, foi abatida, mas não foi Ana que foi lá diminuir Penina, foi Deus que deu resposta a essa situação. Falando disso, a nossa reação diante das afrontas, eu me lembrei do povo de Israel diante do Mar Vermelho e com Faraó atrás. A Bíblia diz que Faraó deixou o povo ir, mas depois Faraó diz assim: o que foi que eu fiz, né? Por que eu deixei esse povo ir? Por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? Êxodo 14 e versículo 5. Faraó parou e pensou: o que é que eu fiz? Como é que eu deixei esse povo ir? Eu vou em busca deles. Então ele começa a preparar os carros, os cavaleiros, os soldados e vamos atrás do povo. E o povo se apavora e no versículo 13 diz assim, do capítulo 14 de Êxodo: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós. E veja agora o segredo: e vos calareis. O segredo está no silêncio, fechar a boca e clamar ao Senhor. Enquanto o povo ficou murmurando e dizendo: nos trouxesse aqui para morrer, e eles começam a ficar perturbados, mas depois eles tomam outra postura e começam a clamar ao Senhor. E Moisés diz: não se preocupe, esses egípcios vocês não vão mais ver. Vede a grande salvação que o Senhor vos dará. Não tenham medo, fiquem quietos, que Deus vos dará vitória. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então é necessário calar para que a gente veja o livramento da parte de Deus, ainda que Faraó venha atrás, esbravejando, gritando e dizendo que vai destruir. Deus diz: se calem, não tomem postura de murmuração ou de outra coisa, de perguntar e de fazer questionamento diante da ameaça de Faraó. Deus diz ao povo: se calem, fiquem quietos, não tenham medo, porque eu vou agir. Lá em Samuel ainda, né, 1 Samuel, nós temos o relato de Golias, né, afrontando o povo de Deus. Ele disse: dá-me um homem para que venha pelejar comigo. E a gente sabe que muitos temeram, mas aparece Davi. Davi é desprezado por Golias, porque ele era aquele garoto ruivo, de gentil presença, como a Bíblia diz, que o filisteu desprezou porque ele era muito jovem, ruivo e de gentil aspecto, aquele moço jovem, bonito, com aspecto, não é, agradável. E o Golias disse: quem é esse? Ele começou, a Bíblia diz, a desprezar. 1 Samuel 17. Ele despreza a Davi e Golias quer afrontar e diz: cadê? Vocês não têm um homem para me enfrentar? E ele começa a dizer coisas, mas a resposta de Davi foi: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da terra, e toda a terra saberá que existe Deus,
que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Veja que interessante que Davi não levou para si a afronta do gigante. Ele disse, do Senhor é a guerra. Você está afrontando o Deus de Israel. Quem você pensa que é incircunciso filisteu? Você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu não vou a ti com essas armas que você tem. Eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tem afrontado. E Davi entende que aquela guerra era espiritual, que aquela guerra pertencia ao Senhor. E ele disse, eu vou dar a sua carne para as aves dos céus e as bestas do campo devorarem. Hoje eu vou cortar a tua cabeça. E Davi estava certo que a vitória era do povo de Deus através de suas mãos. Davi estava convicto que aquele homem gigante estava afrontando o próprio Deus. A postura de Davi diante da afronta do Golias, porque o gigante também afronta Davi. A Bíblia diz que ele despreza Davi. E ele diz, por acaso eu sou um cão para você vir a mim com paus? E a Bíblia diz que o filisteu, que era o Golias, amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Como você reagiria diante de uma situação dessa? Como você reagiria diante de alguém que amaldiçoa você, que insulta você e que lhe despreza? Davi entende que isso aqui é guerra espiritual. Eu não vou com lança, com escudo, com espada, não vou dessa forma. Tanto é que ele foi e pegou seixos, pedras no riacho e usou a sua funda. Só Deus para fazer aquilo, Davi não tinha nenhum armamento de guerra. Foi Deus que guiou aquela pedra que bateu na testa do gigante. Ele sabia, essa guerra aqui é do Senhor, não é minha espada, não é o escudo. Você está afrontando o Deus de Israel. Então, diante da afronta, como se fosse você, como você se portaria? Sendo desprezado pelo gigante, dizendo, ele começou a amaldiçoar Davi pelos seus deuses, como você se portaria? Davi disse, essa guerra é do Senhor. Davi disse, toda a terra saberá que existe Deus em Israel. Hoje, Deus nos dará vitória. Em outra passagem, o rei da Síria, Ben-Hadad, afronta o Deus de Israel. E ele diz uma coisa, olha, está lá em 1 Reis, no capítulo 20, 1 Reis 20, tem um texto riquíssimo. Claro que a gente só está citando porque é muito grande, E o rei da Síria, Ben-Hadad, ele entra em guerra contra Israel e eles vão para a guerra. E a Bíblia diz que eles pelejaram nas montanhas e venceram. E o povo, os sírios disseram assim, 1 Reis 20 e 23... Os deuses desses aí, o Deus deles é o Deus da montanha, por isso que eles tiveram vitória. Vamos agora pegá-los e destruí-los no vale, em terra plana, porque o Deus deles só é um Deus da montanha. Aí Deus ouve a afronta, Deus ouve o que eles estão dizendo. Aí ele diz assim, o Senhor então tomou e chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse, assim diz o Senhor, porquanto os sírios, versículo 28, capítulo 20 de 1 Reis, os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão te entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. Deus deu vitória a Israel no monte e Deus deu vitória a Israel no vale. Porque o Deus da montanha é o Deus do vale. E Ben-Hadad pensava que estava afrontando ao rei de Israel e ao povo de Israel, um povo que talvez para ele não tinha dono, e o Deus dele, o Deus daquele povo que Ben-Hadad estava desprezando, era o Deus Todo-Poderoso. E diante da afronta, Deus disse, eu vou mostrar para ele. E a Bíblia diz que Deus deu vitória ao povo de Israel. Senaqueribe também, segundo as Crônicas 32, eu só estou citando para que nós possamos ter uma ideia geral do assunto, mas Senaqueribe afronta o próprio Deus de Israel. E ele diz que, quem é o vosso Deus? Para me livrar das minhas mãos, eu vou destruir vocês. E ele afronta o povo de Israel. Ezequias entra num caminho da oração. E até os seus servos, os servos de Senaqueribe, falaram mal contra o Senhor Deus e contra Ezequias.
Mas a Bíblia diz que, olha, inclusive, ele manda um homem falar no muro, não é? A Bíblia diz em judaico, não é? Na língua dos hebreus, em hebraico, melhor dizendo, e eles começam a afrontar e amedrontar o povo nos muros de Jerusalém, usando a própria língua do povo e a linguagem do povo para amedrontar. Só que a Bíblia diz algo muito interessante, que Ezequias entra em oração, e quando ele vê essa afronta, porque a afronta de Senaqueribe era contra o Deus de Ezequias, o Deus de Israel, o que é que ele faz? Versículo 20 de 2 Crônicas, capítulo 32. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao Senhor. Versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes, e os príncipes e os chefes do arraial e o rei da Síria. Aqui Senaqueribe afronta o próprio Deus de Israel, e aquilo era... Ezequias toma aquela afronta para si mesmo, porque estava falando do seu Deus. E a Bíblia diz que Ezequias entra no caminho da oração com Isaías. Diante daquela afronta, ele entra no caminho da oração, clamaram ao Senhor. E eles, quando estavam orando, no outro versículo a Bíblia diz que Deus mandou um anjo. E aquele anjo, só um anjo, matou 185 mil valentes e príncipes da Síria. Veja que a postura desses homens e mulheres de Deus, diante das afrontas, foi uma postura de oração. E nesta manhã eu te convido a entrar no caminho da oração. Quando você for afrontado, não pense que Deus esqueceu de você, não pense que é contra você, mas pegue toda a afronta, coloque diante de Deus e diga: Senhor, veja o que está acontecendo. Silencie como Ana, silencie como Ezequias. Silencie, não diga nada, vá orar, vá buscar e Deus vai te dar vitória. Então nesta manhã, diante das afrontas, como é que você deve reagir? Reaja com oração, com silêncio, Deus vai te dar vitória. Assim como deu a Ana, assim como deu a Ezequias, assim como deu a Davi, assim como Deus deu vitória ao seu povo diante das afrontas. Deus é poderoso porque Ele cuida de você, Ele batalha as suas guerras. Essa batalha não é sua, é do Senhor. Então vai com essa tua fé, confiando que Deus vai te dar vitória. Silencie, se cale, porque Deus vai dar resposta à afronta do inimigo. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus.